Porque disse que tá pior. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí com a internet, mas estamos retomando novamente. O que ele diz aí então no 9? Hein? Ele fala aqui então: acaso sou eu tutor de meu irmão? Muitos sermões e lições têm sido pregados sobre essa breve declaração. A lei do amor responde com um sonoro sim. Tal como o mal permeia todas as áreas da atividade humana, assim também o amor é igualmente todo penetrante, afetando cada área da vida humana. Jesus ensinou quem é o nosso irmão, a saber, qualquer pessoa em necessidade. A parábola do bom samaritano deixou isso bem claro. Contraste isso com a limitada maneira de pensar que ele encontrou entre os judeus. A providência de Deus é um fato, mas ela opera através do homem. E somente então é que na prática ela se torna verdadeiramente universal. O amor não indaga somente acerca daqueles a quem temos ofendido. Também nos questiona a respeito daquele a quem temos negligenciado. Eu acho que aqui ele comenta também sobre, não sei, nós olharmos na parte espírita, não seria também a parte do livre-arbítrio? Porque se nós temos Caim e o Abel, ele está perguntando ali para o Caim, né? Por que ele fez isso? Né? E o livre-arbítrio foi justamente isso, né? A gente poder fazer essas decisões sem a interferência de Deus, né? Então aqui seria como se aconteceu uma coisa errada, eu fiz algo que gerou errado, mas fiz como se eu não tivesse culpa. Fazer as escolhas certas. Né? E outra coisa aqui também que me vem na mente também que ele falou ali, que diz também que a gente também, que quem são nossos irmãos, né? Ele diz ali, nossos irmãos são toda a humanidade, né? Então a gente deve também fazer o bem pro próximo, né? É isso que a gente aprende. Fora da caridade não há salvação. A caridade para conosco e para com o meu próximo. E aí, então acho que essa cobrança da consciência também tem a ver com a gente ter vivido um mundo puramente materialista e egoísta. Pensando só em nós, vivendo só, né, ganhando dinheiro, vivendo a vida, em detrimento do ser espiritual, né, que somos. E aí e deixando o outro de lado, né? Ou seja, eu penso só na minha vida, o outro que se dane, né? Aí depois a consciência vai me cobrar, mas o que tu fez pelo teu irmão? Tu não fez nem pra ti, nem pro teu irmão, na verdade, né? Tu viveu uma vida puramente egoísta, né? Uma vida gananciosa, né? De orgulho, dando vazão somente aos vícios, né? Ele não praticou nada do bem. Então tem mais ou menos a ver com isso, né? Por isso que é bom ali dar uma luz também esses comentários, né? Eles nos mostram algumas coisas que a gente não conseguiu captar do versículo, né? E no 10 diz assim, aí disse: o que fizeste, a voz dos sangues do teu irmão gritará da terra. Olha só. E disse novamente a consciência: o que fizeste? E a voz dos sangues, os sangues têm voz, né? E o irmão gritará da terra, gritará de dores da terra que levou o sangue do teu irmão. A palavra sangue está no plural, significando o sangue de Abel e o sangue de seus descendentes. Aqui diz que essa frase significa: tu podes tentar esquecer teu ato de violência, mas eu não posso. O que quer que aconteça com meus filhos é questão de preocupação pessoal para mim. O privilégio de cultivar a vida vegetal foi tomada de Caim e ele foi banido para o deserto, a fim de ser fugitivo e errante. Aquela frase ali que tu falou, a voz do sangue do teu irmão. Aqui diz que significa: tu podes tentar esquecer o teu ato de violência, mas eu não posso. Eu acho que tem a ver com a culpa de consciência, né? Que a gente estuda na doutrina espírita a voz do sangue. O sangue não tem voz, mas a consciência tem a voz dos erros que a gente cometeu.
E esses erros nos cobrando daquilo que a gente cometeu. Se a gente matou, fez um monte de atrocidades, a consciência vai gritar, né? Vai cobrar esses erros, né? Acho que tem mais ou menos a ver com isso. E aí, o que diz? Não, eu acho que é bem assim mesmo. Fala, mas acho que parte melhor. Então tá, então vamos pro 11. No 11 dizia: agora serás maldito da terra, que abriu a sua boca para tomar o sangue do teu irmão, da tua mão. Agora que eu me esqueci, esse aí também, de repente tem alguma coisa, tu pode ir acompanhando aí também. Sim. Pode pegar, tá aí pra usar. E no 11 aqui não diz nada. E agora serás maldito da terra, que abriu a sua boca para tomar o sangue do teu irmão da tua mão. No 12 diz: e quando lavrares a terra, ela não continuará a te dar a sua força. Serás um fugitivo e um errante na terra. Te dar a sua força quer dizer dar a mesma colheita. Aquele que comete delito contra seu irmão torna-se um fugitivo e um errante. Então, quando trabalhares na terra, ela não continuará a te dar sua força. Serás então um fugitivo e um errante na terra. Porque na verdade ele está vivendo as questões do mundo, aí se torna um fugitivo, né? Ou seja, ele quer fugir dele mesmo, né? Aquela pessoa que quer anestesiar sua consciência, quer fugir dos erros ali, achando que vai conseguir escapar das leis, né? Mas enquanto tu cometeu erros na terra, vai ser ele pode querer ser um fugitivo, né? Porque os erros vão ficar na consciência, né? O que diz aí? Aqui ele fala: o solo, né, não te dará força. O solo empapado com sangue de Abel perpetraria vingança contra Caim. Recusar-se a produzir com abundância. Caim haveria de trabalhar e suar, mas a terra mostrar-se-ia relutante. Essa maldição repete aquela que fora lançada contra Adão, onde ofereço comentários suficientes a respeito. A terra é aqui pintada como dotada de força. Por decreto divino, ela se reveste de uma fertilidade natural. Mas essa força agora fora debilitada, exceto quando a produção de carnes e abrolhos, que continuam a florescer abundantemente no solo empobrecido. Os pecados de um homem ferem principalmente a ele mesmo, e só secundariamente a outros. Ninguém é bom sozinho, mas só pode ser bondoso com outrem. E ninguém pode ser ruim sozinho, mas só pode ser ruim com outro. Ele fala aqui de uma sentença perpétua, né? Ou seja, esse solo seria, se ele continuar agindo assim, vai continuar assim, né? Não vai colher nada, né? Enquanto ele não trabalhar, até ele que comenta, né? Haveria de trabalhar e suar. Enquanto ele não limpar esse solo que estaria encharcado de sangue, ou seja, das coisas erradas que ele continuou, se ele continuar cultivando e tirando proveito disso, né? Não vai ter Porque na verdade a gente estuda na doutrina, a gente aprende o que a gente leva nas coisas da terra, né? Quando desencarna, a gente leva alguma coisa. A gente vem ao mundo, a gente reencarna, vem sem nada, né? Só com o corpo físico, peladinho ainda. E a gente volta sem nada, nem o corpo não leva. Até o corpo fica na terra. E daí a gente leva só o que? A gente vai levar se a gente teve riqueza de ter praticado o bem, como diz, né? Ter praticado as virtudes, é isso que nós vamos levar. É isso que vai contar depois a nossa desencarnação, a paz de consciência. Agora, se a gente só cometeu o erro, daí nós vamos levar os erros, né? E aí vem a culpa de consciência desses erros cometidos, né? tudo junto.
Por isso que reencarnar deve ser bom. É o perdão, né? É o perdão, a misericórdia divina a gente estudou, é um perdão simbólico, né, de divino, né? A misericórdia de Deus, porque reencarnando nos dando uma nova chance, né, de se redimir dos erros que a gente cometeu. E muitos acham que reencarnação nem existe e que reencarnação vem pra cá pra brincar, né, pra ganhar dinheiro, fazer besteira. Às vezes não quer, só no comodismo, né? Não querer nada com nada, não aproveitando a chance, né? Por isso que a gente dá muito valor à reencarnação, deve refletir muito esse bem divino que nos concede, né? De uma nova chance. Isso que a gente tem que entender, a gente está aqui porque a gente ganhou uma chance para fazer a coisa certa, fazer o bem, não viver uma vida só fazendo o erro de novo, né? Aí a gente vai estar criando mais débitos, está cometendo mais erros, né? Mais débito perante a consciência. Ao invés de limpar esses débitos, né? A gente está adquirindo mais. Ou vivendo no comodismo, né? Também, daí vive uma vida na preguiça, não quer nada com nada. Desperdiçou também, não fez nem o bem, nem o mal. E no caso de não fazer nem o bem, nem o mal, né? Então seria um mal, né? Então vamos para o 12, né? 13? No 13 diz assim: disse Caim a Deus, meu pecado é tão grande para ser suportado? Uma pergunta, né? No 14 ele disse: hoje você me expulsou da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Eu acho que isso aqui é uma culpa de consciência muito grande, né? Perante a consciência. Porque ele quer fugir de tudo e de todos, né? Porque a consciência está tão ali, gritando dentro dele dos erros, né? E culpando tudo que ele fez, que ele quer fugir, né? E ele diz: e acontecerá que todo aquele que me encontrará me matará. Eu acho que seriam as cobranças também, né? Das dívidas, porque se a gente cometeu erros com outros assim no passado, aonde há um devedor, existe o cobrador, né? A gente aprende na doutrina espírita também. Não é um caso assim, que nem as obsessões, bota a culpa só pro lado de lá. Tá, mas o que a gente fez, né? Para eles virem nos cobrar alguma coisa a gente fez de mal, né? Então eles querem vir nos matar, mas seria essa morte, né, psíquica, né, dessas cobranças, energias negativas, né, querendo nos derrubar novamente. Isso porque tu sintonizou com eles também. Se não tivesse sintonizado, eles não vinham. E aí entra a oração, a vigilância, né? A gente, para nós poder viver uma vida com equilíbrio, se redimindo, a gente tem que ter com certeza, a ajuda dos mentores espirituais, né? Para que a gente haja proteção, mas a gente tem que fazer os esforços, né? Para isso, né? Sim. Tem que se esforçar, orar, vigiar, para não cair novamente nos erros, né? E esses inimigos com certeza vêm nos cobrar e a gente tem que estar preparado, né? Perdoar eles, orar por eles, como Jesus nos ensina, para não receber essa carga de morte, né? Aqui não tem comentário. Se tiver aqui aí, diz depois assim, a exposição do seu pecado mudou Caim. O ódio arrogante se tornou em medo covarde misturado com autopiedade. Ele estaria suscetível do mesmo destino que desferiu ao irmão. Não pôde nem suportar o pensamento. Mas Deus não escarneceu dele. Mais uma vez uma misericórdia suavizou o castigo. Pôs o Senhor um sinal em Caim. Assim Caim partiu para enfrentar uma vida totalmente nova longe de Deus. A designação terra de Nod significa terra de vagueação. Ele não parece ser o nome de uma região específica que não seja sua direção geral para a banda do Oriente do Éden.
Seria mais ou menos, tem a ver com a reencarnação, né? Ganhando uma nova oportunidade para trabalhar, né? Com o suor do seu rosto e mais ou menos se redimir desses erros aí. Aqui no 15 ele disse Deus, aquele que matar Caim 7 vezes será vingado. E colocou Deus um sinal em Caim, a fim de que quem o encontrasse não o matasse. Então aqui a gente faz nos lembrar bem, aquele que matar Caim 7 vezes será vingado. Jesus ele retoma essa passagem do Gênesis no Novo Testamento, né? Ele fala lá, o que tem a ver esses 7 vezes aqui? Quando Pedro pergunta a ele, quantas vezes devo perdoar meu irmão, Senhor, né? E eles, não, eu te digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? E aqui ele traz daqui, ó, 7 vezes será vingado, ó, aquele que matar Caim. E colocou Deus um sinal em Caim. O que seria esse sinal, né? A fim de que quem o encontrasse não o matasse. Vamos ver se fala aqui. O comentário de Caim dá a entender que a família era maior e que alguém da linhagem de Abel iria atrás de vingança. Podemos ainda deduzir deste comentário que existiam outros habitantes da vizinhança. Deus gravou uma letra do seu santo nome na testa de Caim. Deus gravou uma letra do seu santo nome na testa de Caim. Outros interpretam que teria sido um sinal para afastar as feras e os animais do caminho de Caim e não matá-lo. Seria ainda um sinal de proteção, afirmando ser Caim de um clã onde se exercia duramente a vingança do sangue. Sei. Aí fala alguma coisa sobre esse sinal aí? Aqui. Deixa eu ver aqui. Ele dá algumas hipóteses, né? Que ele ficou aleijado, paralisado. Ele comenta até que Deus fez um milagre diante de Caim para garantir que ele estaria a salvo do ataque de qualquer outro ser humano. Deus lhe deu um sinal para aliviá-lo do medo de ser atacado, garantindo também a sua presença. Alguns eruditos pensam que não só Caim, mas também seus descendentes continuariam a gozar da proteção divina. Esses descendentes formariam um povo brutal, impondo-lhes severos danos a qualquer que quisesse prejudicar algum membro do clã. Seja qual for e como a interpretação de aplicação secundária do texto, é digno de nota que há um poder divino que nos protege de qualquer dano físico. Fazemos bem quando pedimos a proteção divina para nós mesmos e para nossos familiares todos os dias, crendo que se uma pessoa como Caim podia ser protegida, então nós, como crentes, certamente também podemos. Se fosse, que ele fala ali no sinal de proteção, né? Seria um perdão de Deus, não sei. Porque ele até comenta aqui que alguns pensam que não só Caim, mas também seus descendentes continuariam a gozar da proteção divina. E o que seria de proteção que a gente tem hoje? Que a gente estuda, né? A gente tem essa proteção que Deus nos dá, né? Senão, como é que nós íamos viver se não tivesse uma proteção, né? Também, por exemplo, porque existe, porque senão, por exemplo, que nem a gente comentou dos nossos inimigos, eles têm como nos matar, na verdade, como a gente comentou, matar assim psicologicamente, nos agredir com energias deletérias, né? E nos causar doenças e outras coisas, né? Mas a morte, assim, se fosse assim, seria muito fácil. O inimigo vem, nos mata ali, né? Então existe o quê? Na verdade, essa proteção existe também uma lei de permissão, a permissão divina, né? Não é assim qualquer um ir ali matar o outro ali.
Então existem as leis, na verdade. As leis servem também como, né? Existe essa proteção também para nós, né? As leis divinas. Ninguém vai conseguir por lá passar por cima das leis, né? Até depois nos 10 mandamentos, quando Moisés traz no Êxodo, que a gente vai ver, que tem lá, né? Ele traz já não matarás, né? Já lá traz a lei de não matar. E assim a gente também, aquele que morre, existe uma permissão, né? Existe uma permissão para que essa pessoa ela vai morrer de alguma forma, né? Vai morrer de velhice, vai morrer de doença, ou se for um assassinato, alguma coisa assim, uma morte brutal, mas isso aí tudo está mais ou menos, né? São os desígnios divinos, né? Mais ou menos a pessoa vai passar por alguma coisa que tem que passar, né? Mas agora o fato de querer, nós temos essa proteção, porque senão qualquer um pegaria e um inimigo nos matava, né? Então não é assim tirar a vida, assim, né? Essa proteção também não está, não sei, relacionada a não só uma vida na Terra, assim, porque como ele fala que essa proteção não conseguiria matar ele, né? Não sei, parece que deu a entender que já mostrando aqui que a vida não ia ser só nessa, né? E teria outras vidas, né? Também, não sei. Não sei se eu entendi meio que. Ah, tem a ver sim, no sentido espiritual tem a ver, sim, que a gente estuda também que o espírito é imortal, né? Isso aí. É isso mais ou menos. Então o espírito imortal com certeza, né? A gente sabe que a morte não existe, né? Que nem agora a gente adentrou no setembro amarelo, né? E tem muitas pessoas que hoje em dia é um grande mal da humanidade as depressões e levando ao suicídio, né? Exatamente porque eles acham que matando o problema que está na sua vida vai resolver, né, o caso. Mas na verdade vai se agravar a situação, né? Vai criar mais dela e vai sofrer, porque a morte não existe, né? Essa morte não existe. Aí ele vai vai sofrer no mundo espiritual, né? As consequências. É isso, então. Então o 16 diz assim: Caim saiu na frente de Deus e se estabeleceu na terra de Nod, ao oriente do Éden. O 17 diz: E Caim conheceu a sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque, e construiu uma cidade que recebeu o nome do seu filho Enoque. Então aqui no 16, no 17... Então agora Caim já gerou um filho, né? Gerou um outro elemento aqui agora. Antes tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Agora já tem o Enoque, ó. E que a cidade recebeu o nome dele, Enoque. No 18 dizia: Enoque concebeu Irade, e Irade concebeu Maruiael. Que nome? Misericórdia. E Maruiael. Como é que vai chamar pra comer? Né? Pois é. Vai comer. Concebeu Matusael. E Matusael gerou Lameque. Agora deu um filho atrás do outro aqui, Nossa. né? Um foi gerando o outro e o outro. Depois tu vê se tem algum comentário sobre esses aí. No 19 diz: E tomou Lameque para si 2 mulheres. Ó. O nome da primeira era Adá. E o nome da segunda era Tissalá. Olha só. Aqui fala Zila. É? O nome dela. Adá e Zilá, né? Aqui tem mudo. Tissilá. Aqui temos o início da poligamia na Bíblia. Este foi um costume que teve como origem diversos fatores. Um desequilíbrio no número de homens e mulheres. 2. A necessidade de gerar muitos filhos para ajudarem no pastoreio e nos campos.
3. O desejo de aumentar o prestígio e as riquezas por meio de numerosos contratos de casamento. E 4. A alta taxa de mortalidade dentre as parturientes. E aí, o que vocês querem comentar sobre esses poligamia, um monte de filho aí, gerações? É que aí já passou do teu, né? O que ele estava falando aqui do Nod, né? Que ele tinha se afastado, né? Essa é a bela, essa da presença do Senhor na terra de Nod. Essa é uma bela, mas triste descrição. Caim deixou a presença de Deus e foi para a terra de Nod. Nome que significa perambulação. Essa é uma verdade universal. Os homens que abandonam a presença de Deus automaticamente passam a vaguear, mesmo que venham a residir para sempre nas mais belas residências, nas cidades mais avançadas e civilizadas. Pessoas assim, mesmo que abastadas, são vagabundas. Os justos podem vaguear como peregrinos, mas a peregrinação deles leva até a cidade celeste. Os ímpios é que verdadeiramente vagueiam ao léu. Aí tem a ver com esse comentário, na verdade, com o afastamento de Deus, né? O afastamento, na verdade, das leis divinas, né? Os homens que escolhem o caminho de se afastar das leis. Aí vivendo uma vida materialista, cultivando os vícios, né? Orgulho, egoísmo. E ali então foi gerações de Caim, né? E a gente sabe que as gerações de Caim, né? Um fruto que é mau, né? Vai gerar o quê, né? A árvore má vai gerar frutos maus, né? Então não vai dar boa coisa. E assim é o que acontece na humanidade até hoje, né? A gente vê que somos frutos de Caim, né? Já começou com Adão e Eva, com Eva que gerou Caim, e somos todos descendência disso aí tudo, desse erro, né? Desse erro que aconteceu. No 20 diz assim: e Adá teve Laval, e ele foi o pai dos que habitam sob tendas e tem rebanhos. E agora, e Adá teve Laval. Aqui é Jabal. É? É que muda os nomes das pessoas. É que essa aqui é a tradução do original hebraico, né? Às vezes daí pode mudar alguma letra, alguma coisa. Então aqui diz assim: pai dos pastores. Criar gado foi o primeiro estágio da domesticação de animais e envolvia o controle humano da reprodução, do suprimento de alimentos e das terras. Os primeiros rebanhos a serem domesticados foram ovelhas e cabras e datam do 9º milênio antes de Cristo. 9.000 anos antes de Cristo, hein? Nossa. O que diz? Alguma coisa tem aí? Aqui não tem. Sobre Adá. E teve Laval, pai dos pastores. No 21 diz assim: o nome do seu irmão era Luval, e foi o pai de todos os que tocam cítara e violino. Aqui é harpa e flauta. Tô vendo. Ué? A origem dos instrumentos musicais. Então aqui estava falando dos rebanhos, ó, e aqui a origem dos instrumentos. Ó. No Egito, as primeiras flautas de sopro datam do 4º milênio antes de Cristo. Uma série de harpas e liras, bem como um par de flautas de prata, foram encontrados no cemitério real de Ur, datando do início do 3º milênio. Flautas de osso ou cerâmica remontam do 4º milênio antes de Cristo. Então aqui são os primeiros instrumentos musicais. Não sei se tem alguma coisa aí. Aqui tá falando mais no literal, né? Sim. E não tem nada.
no 22 diz, e Tissilá também deu à luz a Tuval-Caim, que foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tuval-Caim era Naamá. Aqui, origem da metalurgia, os metalúrgicos. Né? Textos assírios mencionam Tabal e Muscu como as primeiras regiões de fabricação de metal. Nas montanhas de Taurus, leste da Turquia, olha o nome Taurus, da onde veio. Ferramentas de cobre, armas, e utensílios começaram a ser fundidos e forjados no 4º milênio antes de Cristo. Já pensou? Então aqui, ali está indo por etapas, né? Os rebanhos, os instrumentos, a metalurgia. No 23 diz, e disse Lameque às suas mulheres Adá e Tissilá: ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, e escutem as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem e um jovem, por uma contusão. Lameque ratifica sua condição violenta ao declarar que mataram um homem e feriram uma criança, uma característica da descendência de Caim. Então, o significado que eles estavam desenvolvendo ali as coisas, mas o fruto, né, continuava o mesmo, né? A fazer aos erros, né? Tem alguma coisa aí ou não? Acrescentar, não. No 24 diz, pois-se Caim será vingado 7 vezes. Lameque será vingado 77 vezes. Né? Porque a gente falou que Jesus disse a Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ó. Aqui ele fala, vingado 77 vezes. Ó. Caim é dispensado temporariamente do seu crime, mas a cobrança cairá sobre ele e sua descendência, tão mais pesada quanto mais retardada. Então aqui tem a ver com os erros que a gente vai levando, né? E aí então a gente vai... essa cobrança, né? Que nós vamos tendo sempre dos erros, né? E quanto mais a gente conviver com os erros, né? Tão mais vai ser pesado, penoso nas nossas vidas. E vai retardar ainda mais o nosso desenvolvimento moral, né? Nosso crescimento interior. Quanto mais a gente insistir nos erros, mais vai retardar o processo de evolução, né? E vai se tornar penoso também, né? Pesado. Porque daí não vai ser mais tão simples, né? Nós vamos continuar com os erros, mas daí na outra... mas tem as encarnações, mas daí na outra vida não pensa que tu vai ter mais dificuldade na outra vida, né? Então, se a gente reclama dessa vida, que se prepara que a outra aí pode ser pior. Com certeza vai ser, né? Tem alguma coisa que quer comentar aí? Aqui ele comenta umas partes antes sobre a evolução, né? Então eles foram indo mais para a parte evoluindo a parte da metalurgia. E até comenta aqui que o ferro foi criado tanto para a agricultura quanto para guerras, né? E do Lameque... é difícil entender porque Lameque seria vingado com maior severidade do que o caso de Caim, se chegasse a ser ferido por causa de alguma retaliação injustificada. Isso tão somente fazia parte de sua jactância. Homens ímpios sempre falam grossos demais. Os intérpretes não concordam com o intuito dessa declaração. Alguns pensam que se trata de uma lamentação. Era como se ele tivesse dito: Caim sofreu sua punição, e agora sofrerei muito mais. Mas o mais provável é que Lameque estivesse aqui falando do seu próprio direito de tomar vingança contra suas vítimas impotentes, e não do direito de alguém vingar-se dele.
Ninguém ousaria vingar-se de Lameque, pois ele era um autêntico descendente de Caim. Se alguém ousasse, por certo, uma terrível destruição ocorreria ao tal. Isto posto, a declaração parece conter um senso de ressurgimento, reasseguramento para que ele mesmo e para que suas esposas, confirmando diante de todos que ninguém se vingaria de Lameque. Mas Lameque protestou diante de suas mulheres que essa lei não tinha aplicação no seu caso. Até ele comenta aqui de Elicote, com esse jactancioso poema que louva a violência armada e o derramamento de sangue, a par com indicações de uma vida de luxo e de prazeres, o narrador encerra a história da raça de Caim e Elicó. Aqui, agora nós vamos já encerrar esse capítulo 4. No 25 dizia: Adão conheceu mais uma vez a sua mulher, que deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Sete. Então Adão, lá agora depois o Caim teve um monte de descendente. Aí o pai dele, lá do Caim, resolveu ter mais filho, que deu o nome de Sete. Pois Deus me enviou outra semente no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Então que essa semente foi esse tal de Sete, né? Foi um rei do Egito, né? Foi um rei do Egito. Não, esse Sete? Foi do Egito, né? Não sei, vamos ver aqui, eu não me lembro. Vamos ver o que vai falar do Sete. No 26 diz assim: também para Sete nasceu um filho que deu o nome de Enoche. E então começou a chamar em nome de Deus. O Sete já deu um filho chamado Enoche. E então começou a chamar em nome de Deus. Este é o primeiro versículo bíblico que fala do homem chamando por Deus. O primeiro versículo que o homem chamando por Deus. E aqui então tem encerra o capítulo 4. Se a gente vê aqui, que a gente viu no início, dos versículos 1 ao 16 tem uma história de Caim e Abel, né? E a expulsão de Caim da sua terra. O que mais marca nesse capítulo 4 realmente é, né, Caim e Abel. E do primeiro assassinato ali, que então a gente viu o que então seria esse assassinato de matar ou seja, matar as coisas boas, né? O espírito crístico que a gente tem dentro de nós seria o Abel, né, que a gente comentou. Então, e dar vazão ao Caim, né? E que a humanidade até hoje e Caim foi gerando descendentes, né? E que estamos aí até hoje, né? Tudo descendência de Caim. Então o que mais marca nesse capítulo é isso aí que nos ensina, né? É essa morte. Ele comenta aqui, né? Alguns estudiosos pensam que esse terceiro filho de Adão, que foi chamado Sete, foi chamado Sete por ter tomado o lugar do seu irmão assassinado Abel, pois Sete significaria compensação, ou conforme alguns, restituição. Todavia, essa derivação envolve certos problemas linguísticos, mas assim, de acordo com alguns especialistas, em vez deste nome derivar-se da raiz que significa nomear, determinar no hebraico, teria sido selecionado por causa de sua assonância com esse verbo hebraico. Então, ele comenta aqui que ele teria tido esse filho, né, chamado de Sete, significaria compensação, ou, conforme alguns, restituição. Ele comentou ali que depois ele chamou Deus, né? A primeira parte que ele chama Deus, né? Então acho que daí já estão abrindo os olhos, né? Porque aqui diz, né? Então que Deus enviou outra semente no lugar do Abel, né? Sim. Ou seja, se é uma semente, Deus enviou uma semente no lugar do Abel, que o Abel era as coisas boas, né?
o espírito crístico dentro de nós. Então a maioria matou, mas ele enviou outro, né? Então faz sentido, né? Que ele comenta ali também como restituição, né? Uma regeneração. Para tentar novamente seguir o caminho do bem, né? Que na verdade a gente aprende o que na doutrina? Que em todos os tempos, em todos os lugares, Deus sempre envia, né? Profetas, tudo missionários para nos conduzir ao bem, né? Porque imagina se fosse só a geração, por exemplo, de Caim que vivesse na terra, por exemplo. Não são 100% de Caim, né? Senão daí ia ser uma matança, né? Ia ser uma terra sem lei, um matando o outro, uma desordem total. Mas tem que haver um pouco de equilíbrio. Deus sempre envia homens bons, né, profetas, pessoas do bem, para que não haja essa mal deliberado totalmente, né? Todo mundo só Caim, né? É uma salada de fruta dentro do caldeirão que é uma mistura, né? De boas sementes, existe o joio e trigo, tudo misturado, né? Tem que haver esse equilíbrio. Por mais que a gente saiba que o mundo de provas e expiações, o mal impera, ou seja, o mal que é a serpente, né? Impera no nosso planeta, mas com certeza existe o Zabel por aí, né? Existe essas sementes do bem, né? E que, como a gente diz, o mal é uma escolha do nosso livre-arbítrio, né? A gente pode escolher reviver o Abel, né? A gente não pode esquecer isso aí, né? O Abel foi morto por Caim, mas a gente pode ressuscitar novamente o Abel dentro de nós, né? Que é fazer-nos conduzir novamente ao caminho de Deus, o caminho do bem, né? Praticando as virtudes, as coisas boas. Porque aqui, ó, no versículo 17 ao 24 temos a lista de descendentes, ó. Então a gente foi vendo as descendências ali de Caim, ó. E início da lista das profissões, ó, que a gente viu dominantes da época. E nos 25 e 26, que é o último, o filho de Adão e Eva e sua descendência. Que ainda então traz uma nova semente, né? Essa nova semente é Sete, né? E Sete já dá uma descendência, dá o nome de Enoche. Esse Sete. Mais ou menos, né, gente? Deu para nós fazer assim, né? Vamos ver se cada estudo, mais ou menos, a gente dá para nós fazer um capítulo, né? Porque às vezes, tanto que naquele da Cecília ali, ela deu só aquele comentário ali, um comentário curto, né? Que às vezes a gente tem muitas coisas ali que não é tão necessário. O que é mais marcante para nós e necessário é isso que a gente refletiu, né? Dessa morte espiritual, né? Da deturpação das leis divinas. Não seria um sono? Que morte, né? Sono e morte também tem o mesmo sentido, né? Porque a gente comenta também na doutrina espírita, aqueles que dormem, morte ou aqueles que dormem é o mesmo sentido, dormindo para as questões espirituais, né? Ou seja, então essa morte pode ser também dormir também, né? Estar dormindo, estar inconsciente, né? Porque das questões. Ressuscitar para nós não existe, né? Reencarnar. No sentido, a gente está falando ressuscitar no sentido de ressurgir, né? Reviver, né? Aquilo que estava morto, na verdade, né? Porque a gente, por exemplo, aquele que é o Caim, ele matou o Abel, que está dentro dele mesmo. Mas ele pode fazer ressuscitar, ressurgir aquele Abel novamente, através das escolhas, né? Das escolhas dos caminhos que a gente tem. Tu quer continuar o caminho do mal, mas tu tem o caminho do bem, né? Então a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem que fazer uma escolha sempre, né? E a gente pode reviver novamente esse Abel aí que foi morto, que está lá em semente, aguardando, né? Que seria a prática das virtudes, né? A prática das virtudes vai fazer nós reviver novamente, começar
essa germinação dessa semente, né? Porque aquilo que, se a gente vê uma planta, aquilo que é morto, ele volta para a terra, que vai virar humus, mas que aquilo futuramente ele vai gerar uma nova forma orgânica, né? Uma nova planta, alguma coisa, né? Vai servir de adubo aquilo para aquela nova planta, né? Ele vai renascer. É. E aquela sementinha vai ficar ali no solo, que todos nós temos, aguardando se despertar, né? Seria o despertar da consciência, né? Se está dormindo, está morto, é porque não despertou, não abriu os olhos ainda, né? Então está aguardando essa volta, né? Entenderam então, gente? Alguma dúvida? Eu acho que o capítulo 4 mais importante é isso aí, né? Essa primeira morte, esse primeiro homicídio da Bíblia, né? Que aconteceu. Então a gente encerra o capítulo 4, aí semana que vem a gente vai pro 5. Mais ou menos a gente vai vendo, vai fazendo por capítulo, assim, né? Que muitas vezes, muitas coisas não tem muito o que comentar, né? Olha, o capítulo 5 é bem curto, ó, gente. De repente a gente faz até o capítulo 5 e o 6. Dependendo, que não tem muita... Vamos ver. Tem que ver o que ele vai dar título de comentário. É. Semana que vem, no capítulo 5, nós vamos começar a falar sobre Noé, né? Diz ali, né? Esse Noé que é um outro personagem, que não é um homem. Não é um bem. É, Não vem. pois é. Acabou com as ilusões. Não vai ter o barquinho aqui. Pois é, daí acho que o Noé foi convidar a pegar e encher a barca lá, né? Não quero brincar disso. E essa barca aí também é outra coisa que... Parzinho, bichinho. Tudo é símbolo, né, gente? Nós vamos ver isso aí tudo. Até agora a gente tá vendo o que aqui na Bíblia, que a gente tá vendo, tudo é símbolo, né? A gente já viu tudo, né? Adão, Eva, serpente, Caim, tudo é simbologia. Não são pessoas, a gente não pode pensar assim, que nem tu diz, mas o Sete tu falou que é um rei do Egito, né? Não é um personagem, Ele foi, né? não é um homem. Teve um 7. Teve um 7, não sei se ele é rei. Aí de repente é outro, então, que teve esse nome. Porque aqui a gente tá falando assim na verdade, de grupos, né? De grupos de psiquismos dentro da sociedade. É isso aí que a gente tem que entender, né? Porque Jesus falava por parábolas. É. E Jesus falava muito, trazia muito Gênesis também, né? Nos seus ensinamentos. Aquele que ele disse para Pedro, às vezes nos seus ensinamentos ele traz sempre o Velho Testamento. Os ensinamentos dele. Né? Que nem aquela ali que a gente viu que o Pedro, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele tirou daqui do Gênesis, ó. A gente viu ali. Então a gente deve, perdoar infinitamente, né? Os erros, né? Então é isso, né, gente amiga? Então vamos, então, agradecer a presença de todos aí. E vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos agradecer novamente por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo as Escrituras Sagradas, à luz da doutrina espírita, que a gente possa aprender cada vez mais e entender esses significados, essas simbologias, que a gente possa refletir para nossas vidas, que com certeza tem significados importantes, e que a gente possa sair daqui bem para os nossos lares, levando a paz, que os nossos mentores nos fortaleçam, nos inspirem, que a gente tenha bastante fé, esperança, força para enfrentar as dificuldades, que a gente possa lutar para vencer as nossas más inclinações, nos tornando a cada dia pessoas melhores, para um mundo melhor. E assim, Senhor, damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Sim. Tenham todos então uma boa noite,
e até os próximos encontros.